aqui meus agradecimentos a Sandro Teixeira Moita, professor de Ciências Militares da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, a ECM. Sandro, mais uma vez, obrigado pela disposição de estar aqui no nosso programa. Meu boa noite a você. Boa noite, William. Boa noite, Lorival, e a toda a nossa audiência. Um prazer estar aqui. Lorival, boa noite. Boa noite. Bom ter você aqui na bancada ao meu lado. Militares israelenses anunciaram uma, entre aspas, pausa tática nas atividades em uma estrada no sul da faixa de Gaza. Essa pausa seria necessária, segundo os militares israelenses, para facilitar a chegada de ajuda humanitária diariamente. Essa pausa tática, ela permaneceria em vigor durante aproximadamente 11 horas por dia. Esse anúncio dessa pausa tática aparentemente aprofundou divergências dentro do governo do país. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse ter sido apanhado de surpresa, não gostou da decisão e comentou isso publicamente. Ele dissolveu, Netanyahu, o chamado gabinete de guerra, que discutia, um gabinete de 5 pessoas, que discutia as principais medidas em relação às operações militares contra o Hamas na faixa de Gaza. Confira. A dissolução do gabinete de guerra já era amplamente esperada depois da saída do ex-ministro da Defesa, Benny Gantz, no domingo, dia 9 de junho. Agora, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fará consultas sobre a guerra em Gaza com um pequeno grupo de ministros, incluindo Yoav Gallant, ministro da Defesa. O gabinete de guerra foi formado depois que Gantz se juntou a Netanyahu em um governo de unidade nacional 5 dias após os ataques do Hamas em 7 de outubro. O ex-general de centro é um dos principais opositores de Netanyahu e já criticava o primeiro-ministro pela sua tentativa de reformar o sistema judiciário de Israel antes da guerra. Gantz deu um ultimato a Netanyahu e pediu que ele elaborasse uma estratégia para vencer a guerra até 8 de junho, caso contrário, deixaria o governo. Gantz pede eleições antecipadas e acusa Netanyahu de hesitar e procrastinar decisões para colocar seus interesses políticos à frente dos interesses da sociedade israelense. Além da crise política, Benjamin Netanyahu também enfrenta uma crise de popularidade. Israelenses têm protestado semanalmente contra o governo para pedir um cessar-fogo que leve à libertação dos reféns ainda detidos pelo Hamas. E o primeiro-ministro também sofre pressão internacional para encerrar a guerra diante do agravamento da crise humanitária em Gaza. Os protestos em Tel Aviv se intensificaram no final de semana com a morte de 8 soldados israelenses em Gaza, que elevaram o número total de militares de Israel mortos em combate para mais de 300. E após 8 meses de conflito, as mortes de palestinos passam de 37 mil, segundo autoridades de saúde de Gaza. Apesar de o plano de paz proposto pelos americanos e endossado pelo Conselho de Segurança da ONU ter gerado algum otimismo nas últimas semanas, os israelenses acusam o Hamas de ter feito alterações inaceitáveis na proposta, que segue em um grande impasse. Sandro, há 2 aspectos aí centrais para a gente abordar. Um é o comando civil das operações militares israelenses e o outro é o racha político dentro do país. Eu vou começar pelo primeiro. Está claro se existe esse comando civil ou se os militares israelenses, como sugere o primeiro-ministro, estão tomando decisões por conta própria? Bem, William, isso mostra para a gente uma dificuldade na arquitetura do governo israelense quanto a esse esforço da guerra. Então, o que a gente está vendo aqui? A decisão foi tomada primeiro por um general israelense que é responsável pelas atividades nos territórios, que é o COGAT, o acrônimo em inglês, a abreviatura em inglês, e isso subiu para o Comando Sul das IDF, que é responsável pelas operações em Gaza, e chegou ao ministro da Defesa, o Gallant, que aprovou. Porque a gente tem que lembrar que, recentemente, com os combates em Rafah, a passagem de Rafah foi fechada, porque ela foi tomada pelos israelenses e o Egito, em protesto, bloqueou a passagem. Ele fechou o acesso à passagem e, com isso, você não tem mais a chegada de material humanitário por ali. E Rafah era a principal passagem. Então, as IDF perceberam ali que teriam que abrir Kerem Shalom e fizeram isso. E aí há uma rota agora pelo sul de Gaza, onde essa ajuda vai chegar. Porque, inclusive, você já tem mais de 1.000 caminhões esperando para entrar em Gaza de ajuda humanitária, da ONU, de agências europeias e de ONGs da região. Então, a divisão que se vê no comando israelense também é pelo seguinte: o governo não apresenta um plano claro para um sucesso em Gaza. E os militares estão começando a perceber que você tem muitas baixas derivadas da fadiga das tropas. A gente tem que lembrar que as forças de defesa de Israel são forças muito bem preparadas e muito bem equipadas, mas para guerras extremamente rápidas
e com um grande poder de fogo. O que a gente está vendo em Gaza é uma guerra que está se prolongando, se arrastando sem um final em vista, e esse episódio da morte dos 8 soldados, isso chamou muito a atenção da sociedade israelense. Você tem muitos protestos, muita reclamação por meio de redes sociais contra o governo, porque parece que você tem ali um atoleiro que você vai deixando as forças se desgastando sem um plano real em vista. Em um jogo ali que você não consegue eliminar completamente o Hamas. A gente continua, Lorival, inicialmente nessa primeira proposta de trabalho, que é analisar o comando civil e as operações militares, é um clássico da história israelense. Quanto que impetuosos integrantes das Forças Armadas acabaram depois indo para uma carreira política altamente significativa. Ariel Sharon, o primeiro nome que vem à cabeça, mas para trás a gente vai ver Moshe Dayan, quem você quiser, tem uma lista enorme. Todo mundo era general. Netanyahu teme o quê? Que ele esteja sendo bypassado por lideranças militares que ele não controla mais? Acho que o problema do Netanyahu são os ministros radicais que se manifestaram, inclusive, hoje, né? Que são o Bezalel Smotrich, ministro das Finanças, e Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Pública. Os dois são muito vocais no sentido de eles são contra a distribuição de qualquer ajuda humanitária na faixa de Gaza. Disseram isso hoje, claramente, que isso é uma ilusão, que isso é um fracasso, é buscar o fracasso, que está provado que qualquer ajuda humanitária é usada pelo Hamas. E eles, estruturalmente, a posição deles é de expulsão dos palestinos e de ocupação tanto da Cisjordânia quanto da faixa de Gaza e de Jerusalém. Então, eu acho, pelo que eu conheço do Netanyahu, de acompanhando a carreira dele, que ele concorda, né, intimamente, ele concorda com a posição do Yoav Gallant, né, mas ele não tem como vocalizar isso, porque o governo dele cai se ele fizer isso, né. São 8 cadeiras que esses dois personagens controlam, a maioria é de apenas 4. Então, o Yoav Gallant deixa claríssimo também que não concorda com a condução dessa guerra, dessa campanha, né? Numa entrevista coletiva foi perguntado se ele apoiava totalmente a condução do Netanyahu. Ele disse que não, que ele não podia declarar isso, né? E ele está muito mais próximo do Benny Gantz, que saiu do gabinete de guerra e que agora se dissolveu, esse gabinete, do que propriamente do Netanyahu. O Netanyahu, por sua vez, também está muito mais próximo, mas não pode assumir essa posição. Então, por aí você vê o drama que se desenrola, né, nessa campanha, afetando, como o Sandro explicou bem, né, afetando o moral da tropa, afetando as condições físicas e materiais das forças de segurança, das forças de defesa israelenses. Então, realmente, essa questão está chegando a um ponto de ruptura muito sério. Sandro, seguindo a linha de argumentação do Lorival, ao dissolver, era claro que ele ia dissolver o gabinete de guerra, porque os caras já tinham saído, então já tinha se autodissolvido o gabinete de guerra. Mas, de qualquer maneira, ele perdeu ali 2 figuras militares de muita expressão na sociedade israelense. O Gantz, já citado pelo Lorival, e o Gedi Eisenkot, que também foi um general importante. E na condução de operações militares, esse tipo de experiência é fundamental para um primeiro-ministro civil, como é o caso de Netanyahu. Quem agora é responsável, então? William, ele está colocando a questão na mão dele. Existem alguns analistas que colocam que a dissolução do gabinete de guerra ocorreria por causa da pressão muito forte desses 2 ministros radicais, do Smotrich e do Ben-Gvir, de querer adentrar esse gabinete ou de querer influenciar as decisões do gabinete. Então, nesse sentido, o que a gente tem observado aqui é de que a saída desses 2 elementos, e inclusive o Eisenkot, ele foi um dos generais, como chefe de Estado-Maior das IDF, ele foi um dos grandes reformadores militares das forças. Então, muitos equipamentos que estão sendo experimentados agora, colocados agora em Gaza, foram concebidos na época do Eisenkot. E ele tem uma cota de sacrifício pessoal, ele perdeu o filho em combate em Gaza recentemente. Então, há uma ligação ainda maior.
E o caso de Netanyahu, eu creio que a posição dele seja muito mais próxima disso. Outro fator de tensão foi o fato de que Netanyahu, uma semana atrás, foi ao norte por causa dos incêndios que estão ocorrendo, por causa dos ataques do Hezbollah, e disse que algo ocorreria lá e uma decisão seria tomada. Então, a pressão de Gantz também foi no sentido de indicar, olha, você está querendo ir para a guerra contra o Hezbollah, mas você não resolveu o problema do Hamas. Então, ou você resolve o problema do Hamas para tentar alguma coisa contra o Hezbollah, ou não há jogo. E isso é preciso, porque a gente precisa colocar as forças de novo em condições operativas de alta capacidade, o que a gente não está vendo mais. Lorival, para encerrar esse segmento do programa, a gente vê fortes protestos agora em Israel, não relacionados aos reféns. A gente começa a ver, vamos dizer, uma aglomeração política claramente pedindo eleições e o fim desse governo. É possível a gente ter uma ideia? É claro, uma pergunta, ninguém tem bola de cristal. Em que medida esses protestos desagam em algo mais sério para a sobrevivência do governo do Netanyahu? Pois é, a gente tem a experiência, né, passado recente, antes do ataque do Hamas de 7 de outubro, que Netanyahu estava enfrentando os maiores protestos da história de Israel, né? E estava ali... Por conta da reforma do judiciário. Exato, da retirada da autonomia, e ele próprio sofre processo por corrupção, por abuso de poder e tal, e outros ministros também desse gabinete. Então, protestos, em princípio, não seriam um motivo para ele ceder. O Amos Hochstein, que é o enviado do presidente Biden ao Oriente Médio, estava lá preocupado exatamente com isso que o Sandro estava colocando, que é essa possível escalada no sul do Líbano, né? Israel está atacando bastante, o Hezbollah também está atacando, e o Netanyahu tem falado de um possível conflito e tal. Isso é preocupante dentro do contexto político que você aponta, porque o Netanyahu poderia abrir uma nova frente exatamente para reduzir o efeito dessas pressões. É por isso que eu digo que a situação pode estar se aproximando de um ponto de ruptura importante. Lorival e Sandro, obrigado por enquanto.